Quando a gente abordou sobre a cronologia dos principais eventos escatológicos, eu demonstrei para vocês que após a vinda de Jesus, a primeira vinda, lembrando que a Bíblia ela vai mostrar para nós que Jesus ele viria duas vezes. A primeira vez ele viria como um cordeiro, como filho de José, né, e que ele viria, como diz o autor de Hebreus, ele veio para tirar o pecado, para morrer pelas nossas transgressões. Porém, ele virá uma segunda vez, não mais para morrer, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Então você tem a segunda vinda sendo demonstrada pelas Escrituras, onde Jesus ele não vem mais como um servo sofredor, mas como um rei, para estabelecer o seu reino. Quando Adão pecou, você vê que o pecado entrou no mundo e o pecado passou a todos os homens e Adão ele também vai perder o domínio e a autoridade. Quando Cristo vem como sendo o último Adão, Cristo vem, primeiro, para tirar o pecado do mundo, que entrou por meio do primeiro Adão. E, segundo, ele vem para restaurar o domínio que Adão perdeu lá no princípio. Então, tem muitos eventos escatológicos. Se vocês perguntarem, Tiago, aonde que nós estamos vivendo agora? Vocês sabem que a gente sempre aborda que após Cristo ter ascendido aos céus, nós estamos vivendo um período que ele é tipificado nas Escrituras como sendo 2 dias proféticos. 2 dias, lembrem que um dia para Deus é como 1000 anos, 2 dias proféticos é como se fossem 2000 anos de história. E nós estamos no limiar do final desses 2000 anos. E lembrem, a gente aborda muito isto em um módulo chamado A Última Geração, ou a geração que verá a vinda de Cristo. A gente fala muito sobre esse período. Como diz o profeta Oséias, né? Depois de 2 dias, ele nos dará vida, e ao terceiro dia ele nos ressuscitará. O que nós temos no final desses 2 milênios, a partir da morte e ressurreição de Cristo? E aqui vai uma chave que eu vou entregar para vocês. Não estamos falando do nascimento, mas essa contagem de tempo ela começa a partir da morte e ressurreição, quando ele ascende aos céus e quando ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Ali começa a contagem desses últimos 2000 anos. Então, agora, nós temos algo muito importante, que é a segunda vinda de Cristo. Mas antes da segunda vinda de Cristo, desse período de 1260, 1290, 1335, que são assuntos que a gente já veio falando e abordando nos nossos estudos, nós temos um período chamado de a última semana, profetizada por Daniel no capítulo 9, no verso 27, aonde Daniel ele fala que haveria um período de uma semana, e profeticamente uma semana são 7 anos, só que ele diz que uma aliança seria feita no início da semana e no meio da semana, lembrem, eu vou destacar isso, embora eu já falei várias vezes, o texto não diz nada que no meio da semana a aliança seria quebrada. Não, o texto diz que a aliança durará uma semana, ou seja, ela vai durar os 7 anos, mas o texto diz, no meio da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta. Então, existe um evento no início da semana, existe um evento no meio, que é o cessar do sacrifício e oferta, e então existe um evento no final, que está relacionado à vinda de Cristo, a derrota do anticristo, a ressurreição dos que morreram, o arrebatamento dos que estiverem vivos e muitos outros eventos ligados a esse último dia.